Amigos, meu nome é Vinícius Talon e se o Ministério Público postula a absolvição, o juiz pode condenar? É possível uma condenação no processo penal, apesar de ter um pedido de absolvição do Ministério Público, que é o titular da ação penal? Esse tema tem grande relevância para pensarmos em termos de poderes decisórios do juiz, poderes instrutórios, poderes probatórios, o que o juiz pode fazer de ofício, o que o juiz tem como teto na sua atuação, tem como limite diante do princípio da imparcialidade e considerando que o Ministério Público é o titular da ação penal. Percebam que, para essa pergunta que eu falei anteriormente, a resposta, num plano ideal e constitucional, deveria ser negativa. O juiz não poderia condenar em caso de pedido de absolvição do Ministério Público, do titular da ação penal. O juiz deveria estar vinculado ao pedido de absolvição daquele que promoveu a ação penal, daquele que ofereceu a denúncia. Isso seria o ideal, isso seria considerar um sistema constitucional acusatório. E também, a partir desse pensamento, poderíamos levar para várias outras situações no processo penal e especificamente no Código de Processo Penal. Pensem comigo, se o titular da ação penal, que é o Ministério Público, considera que é caso de absolvição, por que um juiz que deveria ser imparcial, poderia condenar o réu? É algo que não tem sentido. Da mesma forma, o artigo 28 do Código de Processo Penal é muito estranho. O artigo 28 diz que quando o Ministério Público postula o arquivamento, requer o arquivamento do inquérito policial e o juiz discorda, o juiz pode aplicar esse artigo 28 do CPP e remeter para o Procurador-Geral de Justiça. Ou seja, o juiz pode discordar daquele que tem a função de oferecer ou não a denúncia. Temos o inquérito policial até esse momento, que é formado para desenvolver a opinião delicti do Ministério Público. Temos a manifestação do Ministério Público, mas mesmo assim o juiz entende que o Ministério Público está errado, que aquela investigação diz que deve ser denunciado e, portanto, discorda do pedido de arquivamento do inquérito policial feito pelo Ministério Público e remete para o Procurador-Geral de Justiça. Isso não tem sentido pelo viés acusatório, pelo viés do sistema constitucional acusatório. Da mesma forma, o juiz poder prender de ofício, poder produzir provas de ofício. Bom, quem é o titular da ação penal? Quem é a parte aqui? Se o juiz começa a produzir prova de ofício quando o Ministério Público não produziu prova, se o juiz começa a prender de ofício quando o próprio Ministério Público, titular da ação penal, entendeu que não era caso de requerer essa prisão preventiva, temos uma situação de grave violação da imparcialidade. É o juiz atuando contra a defesa, atuando de ofício num papel acusador, cerceando direitos para satisfazer uma sanha punitivista, uma tentativa de ser um órgão acusador. Talvez até o juiz esteja exercendo o cargo errado, esteja frustrado na magistratura e tente compensar essa frustração por meio da atuação como promotor de justiça, decretando prisão de ofício ou produzindo provas de ofício, ou aplicando o artigo 28, entendendo que é caso de oferecer a denúncia quando o Ministério Público considerou que era caso de arquivamento do inquérito policial, ou também nesse caso que eu mencionei no início do vídeo, quando o Ministério Público postula a absolvição e mesmo assim o juiz condena. Em todas essas situações, o ideal, por um viés constitucional, por uma análise constitucional, e devemos fazer isso, a Constituição tem que ser analisada logo de início e não analisar o Código de Processo Penal e tentar compatibilizar a Constituição com o CPP, não é essa a ideia. Quando analisamos a Constituição Federal, percebemos que tudo isso que tem permissão no CPP
é equivocado, é incompatível com o sistema constitucional acusatório. E temos o artigo 385 do Código de Processo Penal, que trata especificamente daquela situação de condenar apesar de ter um pedido de absolvição do Ministério Público, pelo Ministério Público. O artigo 385 do CPP fala o seguinte: nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Vejam, se isso não é entrar no papel, na função de acusador, eu não sei mais o que significa ser acusador. E isso não tem sentido para alguém que tem que ser imparcial no processo penal, que tem que tentar, pelo menos, manter a aparência de respeito quanto à paridade de armas. Sabemos que na prática a paridade de armas é uma ficção, não tem sentido, não é aplicada, infelizmente, porque a acusação acaba tendo mais prerrogativas, mais direitos e principalmente uma atenção maior dos julgadores, como podemos lembrar daquela famosa decisão defira os pedidos ministeriais se existentes. Então, o papel do Ministério Público é facilitado nessas situações, porque mesmo quando pede a absolvição, ainda pode ser condenado. E se pede a condenação, quase sempre é condenado. Ou seja, a defesa tem que contar com a sorte, tem que contar com uma atuação muito talentosa, não bastando argumentos, mas também tendo talento na sua argumentação, na sua exposição, para tentar convencer o juiz. Em casos em que o Ministério Público pede a condenação e também quando o Ministério Público pede a absolvição. E, como é sabido, o Ministério Público, ainda que seja o titular da ação penal, ele não tem como função buscar sempre a condenação em todo e qualquer processo, em todo e qualquer caso. De modo ideal também, o Ministério Público deveria denunciar e pedir a condenação em memoriais apenas quando é caso de condenação. Fora dessas hipóteses, deveria pedir a absolvição no processo e também deveria deixar de promover a denúncia, postular o arquivamento do inquérito policial e não denunciar tendo dúvidas para ver o que acontece, para ver se consegue provar durante o processo penal. Mas, em razão de uma previsão legal no artigo 385, o papel do Ministério Público, que poderia ser também de fiscal da lei durante o processo penal, não apenas se fazer de parte quando acusa, mas também se fazer de fiscal da lei quando pede a absolvição, acaba sendo mitigado ou afastado por conta desse artigo 385 do Código de Processo Penal. O poder punitivo do Estado deveria estar condicionado ao pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal, e que nem sempre deverá pedir a condenação, como eu já falei. Mas, infelizmente, o artigo 385 dá essa permissão e, infelizmente, também a jurisprudência é no sentido de que a Constituição Federal que esse artigo 385, melhor dizendo, é compatível com a Constituição Federal, que a previsão do artigo 385 do CPP é uma previsão que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, ou seja, é compatível, deve ser aplicado esse artigo 385 do CPP, podendo o juiz condenar quando o Ministério Público pede a absolvição. Então, nesse sentido, seria possível que o magistrado discordasse do pedido de absolvição do Ministério Público e proferisse uma sentença condenatória. E, para exemplificar, temos uma decisão do STJ que fala exatamente desse artigo 385 do CPP, que é o agravo regimental no RESP 1.612.551, julgado em fevereiro de 2017. Ali ficou reconhecido que esse artigo 385 do CPP pode ser aplicado, não se trata de norma que foi afastada pela Constituição, que é incompatível com a Constituição e, portanto, os juízes podem condenar mesmo diante de um pedido de absolvição do Ministério Público. E
ressaltando que eu discordo bastante desse tipo de previsão legal, eu discordo da compatibilidade desse tipo de previsão com a nossa Constituição Federal, assim como a prisão de ofício, assim como a produção de prova de ofício pelo juiz e assim como o artigo 28 do Código de Processo Penal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.